calma tarde de domingo, após uma semana conturbada, eu procuro um filme para assistir e me deparo com O Iluminado, de Stanley Kubrick. Desde antes eu já sabia que não tinha como me decepcionar com este filme, mas eu não imaginava que ele ia ser diferente de tudo aquilo que eu já vi, que ia fazer um terror e um suspense de que eu nunca mais ia me esquecer. Aquela emoção que eu senti naquela tarde, eu jamais sentirei com algum filme de novo. Eu tenho certeza disso. Eu sou o Thiago Rocha e hoje eu vou explicar porque para mim, O Iluminado de Stanley Kubrick é o filme de terror perfeito. Simetria. Temos aqui a maior característica do diretor e a maior característica desse filme também. Tudo aqui está em linha reta, em linhas perfeitamente alinhadas. Desde o início do filme a gente é apresentado a este modelo, o que faz a gente sentir um conforto e logo depois fazer ele virar completamente o contrário. Isso traz um ar de originalidade e perfeccionismo, porque esse filme é simplesmente maravilhoso visualmente. E isso, juntando com a atuação perfeita do Jack Nicholson, faz a gente ficar extremamente mal, sendo completamente dominados e engolidos pela história. A trilha sonora é outra coisa que mexe com a nossa cabeça, porque a todo momento temos ali um efeito e uma música perfeita. Seguindo cada passo, cada respiração, cada tom de cores da tela, a trilha se encaixa perfeitamente, causando uma sensação de suspense simplesmente inexplicável. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que pode acontecer, você fica completamente perdido. Kubrick diversas vezes brinca com os personagens parecendo que eles vão fazer algo, mas de repente eles mudam o rumo do pensamento, fazendo a gente duvidar do caráter de algum deles, se aquilo é real ou não. Chega uma hora que você começa a duvidar se você realmente está assistindo aquilo ou se você está preso em algum outro tipo de coisa. O filme é curtinho, tem apenas 2 horas e 21 minutos, mas sinceramente parece que tem muito mais, mas você não se cansa em momento algum. É praticamente impossível você dormir assistindo esse filme, porque ele é tenso do início ao fim, a história te pega, a história não deixa você ficar desatento. Você vai descobrindo coisas, nada é jogado de qualquer forma, tudo tem a sua devida explicação. O acaso inicial do que o Jack tinha quebrado o braço do filho faz a gente questionar se ele é realmente um bom homem ou não. E depois, quando ele começa a apresentar aquela característica um pouco mais raivosa, a gente começa a duvidar se ele mudou mesmo, se ele tá ruim de novo. Não temos muitos monstros clichês ou fantasma por aqui, é algo realmente muito original e impecável. O terror está mais nas pessoas do que nos próprios monstros do hotel, no que o ser humano pode chegar ao ponto de loucura. Qual motivação ele precisa para simplesmente fazer? Será que ele realmente está louco ou será que ele está são? Nem você, nem eu, nem ele sabemos disso. E é isso que faz ser maravilhoso. A dúvida de não saber. A dúvida de ter ou não ter medo. Será mesmo que o mal está lá fora? Será que ele não está dentro de você? Às vezes fica difícil acreditar que esse filme foi feito com apenas 19 milhões de dólares. Eu sei que pode parecer uma grande quantidade de dinheiro, mas desde antigamente já não era tanta grande coisa assim, tá bom? Para fazer aquele hotel e aquele labirinto incrível que a gente nem sabe por onde começa, fica realmente perfeito. A ambientação realmente é muito linda, nota 10, desde dentro até fora do hotel. Shelley Duvall e Danny Lloyd, os atores que fazem o filho e a esposa do Jack, são perfeitos aqui também. E vocês vão notar que eu vou falar muito a palavra perfeita aqui nesse vídeo, porque o filme é perfeito. Todas as cenas que eles dois estão, todas as cenas separadas, porque a gente tem sim um desenvolvimento, mesmo que seja pequeno, um pouco mais da esposa, mas ainda assim bastante criativo de todos os três, faz as peças da história irem se encaixando meio que como se fosse um grande quebra-cabeça, que no final é solucionado da forma que deveria ser. As brigas de Jack com sua esposa aqui são realmente muito realistas e muito tristes. Elas fazem você ficar realmente comovido com a situação. Quem já passou por algo parecido, vendo da visão de uma criança, fica ainda mais triste. Mesmo sem inicialmente a violência física que vem acontecer só depois, a violência verbal machuca e muito. Um tom alto da sua voz pode prejudicar muito mais o dia de uma pessoa, e eu sei bem como é que isso funciona. E isso me fez ter muito mais medo do personagem. É engraçado como o Kubrick faz dessa forma
forma meio teatral e um pouco mais humano o filme, sendo que é um filme de terror. Não que seja necessariamente um filme de terror, tenha que ter ficção científica, mas é realmente incrível aqui, tá ligado? Ele faz ser de um jeito único. As cenas de suspense aqui não ficando presos em só um quadro e mostrando a visão de cada um dos personagens e de como eles podem sair daquela situação é realmente maravilhosa também. Você vendo ali o passo a passo de cada um, vendo se a sincronia vai bater e nenhum deles vai acabar atrapalhando um ao outro ou então morrendo, é realmente desesperador. Quando a mente do Jack vai deteriorando cada vez mais e ele vai ficando mais louco, a gente tem algumas cenas como a cena do bar que ele vai pedir pra um garçom invisível, tá ligado, alguma coisa pra ele beber. Na mente do Jack ali tá rolando uma festança, tem um bocado de gente, mas na real é só ele ficando maluco mesmo. Ou não, quem sabe. A vontade dele de matar o filho e a esposa aumenta cada vez mais e ele fica escrevendo toda hora numa máquina dizendo o atributo de que era escritor, porque quando ele aceitou o emprego no hotel era pra ter um tempo de paz e poder escrever suas obras sozinho. Mas depois de um tempo, quando a esposa dele consegue ler o que tá escrito ali, tá a mesma frase todas as vezes. Só trabalho e nada de diversão faz de Jack um cara chato. Ou então, como foi escrito aqui no Brasil, muito trabalho e pouca diversão fazem de Jack um bobão. Essa é a virada de chave da história e que a esposa dele descobre que ele tá completamente maluco e que aquilo era só pra tentar se manter são, mas ele simplesmente não conseguia. Tanto que depois ele tem até um pesadelo sonhando que ia matar a esposa e o filho. Filho esse que, se não tivesse a habilidade do Iluminado, que é seu amiguinho Tony, não saberia como ajudar a salvar a sua mãe. Claro que ninguém ia acreditar no menino conversando com um amigo imaginário e impedir que eles fossem antes pro hotel, que acabou arruinando um pouco mais a história, mas ajudou no processo de libertação, o que é claramente uma crítica aos pais que não dão ouvido a seus próprios filhos e deixam eles se acabarem. Pelo meu entendimento, claro. E o Jack com toda certeza faz analogia ao pai abusivo. Claro que é aqui muito mais radicalizado para ser algo interessante de se assistir e virar um filme próprio de terror, mas é um pouco intrigante essa questão, vocês não acham? Jack desde o início do filme é estranho, parece responder à família meio sem vontade, até vezes com um pouco de piadas entre aspas, parecendo sempre ser um cara meio ignorante, que nos outros lugares é bom, mas pra família é meio estranho, o que faz a gente ficar na dúvida de se mesmo se ele não entrasse do hotel, ele seria um cara bom, tá ligado? Pra quem não sabe, o livro que originou esse filme foi escrito pelo lendário Stephen King, que também escreveu It, A Coisa, e ele simplesmente não gostou nem um pouco da adaptação do Kubrick. E meio que ele tem um pouquinho de razão, mas dizer que o filme é ruim é sacanagem. Ele meio que não gostou da mudança no foco da história, porque no livro o Jack é um homem lutando contra seu passado de alcoolismo e violência, tentando proteger a família. Mas no filme, como eu disse, Kubrick já mostra Jack como instável desde o começo, e o Stephen King achava que isso tirava a tragédia humana da história. E o próprio King disse: Kubrick acha que tudo é uma máquina fria. Eu vejo o Iluminado como uma tragédia, não como um filme de terror psicológico impessoal. Além de que a Wendy aqui foi retratada como fraca, sendo que no livro ela é realmente muito mais forte, protetora e mais ativa na história. Além da mudança dos elementos sobrenaturais, o que deixa mais com cara de Kubrick do que com cara de Stephen King. Além de que a coitada da Shelley Duvall não teve um minuto de paz com o Kubrick no set. Ele achava que ela não estava completamente boa em sua atuação e fez ela fazer diversas vezes. E quando eu digo diversas, eu não tô de brincadeira não. Ela já fez dezenas ou até mais de 100 vezes uma cena só. Inclusive aquela mais famosa, a da escada com bastão de beisebol. Eu lembro que quando eu vi isso aqui pra escrever o roteiro do vídeo, eu fiquei incrédulo, meu amigo. Além de que ela sofreu com isolamento psicológico também. Ele isolou a Shelley do resto da equipe, desencorajando as pessoas de falarem com ela, e ele queria que ela se sentisse sozinha, vulnerável e desgastada, exatamente como a personagem. Alguns relatos dizem que ele gritava com ela em frente à equipe, dizia que ela era fraca como atriz e forçava performances pelo medo do desgaste real. Duvall já disse que perdeu cabelo por estresse e ficou com um estado de colapso emocional durante as gravações. Tem alguns trechos que dá pra ver nos bastidores, mas eu não vou botar aqui porque são realmente muito duros. Ele meio que sempre tratava ela com frieza e impaciência, mas no final ela foi perfeita pra mim, na minha opinião. Muitos vão julgar o Kubrick, mas a gente não tava de verdade lá nos bastidores pra ver, né? Claro que não é muito normal você fazer isso com uma atriz sem ser de permissão dela, é meio que sacanagem. É claramente meio que um abuso, ele foi meio tirano, mas a gente sabe que o filho da puta era perfeccionista e que tudo que ele pegava pra fazer tinha que ser 100% perfeito, e o Iluminado é um filme perfeito. Bom, finalizando aqui mais uma vez, eu sou o Thiago Rocha e eu espero que você tenha gostado bastante dessa análise, tá bom? Um beijo pra todos vocês, um bom final de semana, um bom início, quem sabe quando você vai estar vendo esse vídeo, mas eu agradeço muito, tá bom? Até mais!